Olá, gente, eu sou Gabriel Felipe, convidado do Curta Vídeo dessa semana, e hoje a gente vai poder conversar um pouco sobre alguns trabalhos audiovisuais que eu acabei construindo aqui no estado do Espírito Santo e conhecer um pouco mais da minha história. Eu sou, como diria os gregos, um cidadão do mundo, né? O Sócrates falava muito sobre isso, porque por causa desse caráter de andar em vários pontos, mas eu sou oriundo da cidade de João Neve, uma cidade pequena aqui do interior do Espírito Santo, aproximadamente 17 mil habitantes. Nasci lá e lá mesmo eu adentrei no mundo do audiovisual, ainda no final da minha adolescência, no ensino médio, era aluno de uma escola pública e sempre tive uma dificuldade muito grande na educação formal, né? Eu era o famoso péssimo, era um péssimo aluno. E eu lembro que uma vez uma rádio comunitária lá da nossa cidade abriu vagas para comunicadores, novos comunicadores. E a escola na qual eu estudava ficou incumbida de dar nomes para participar dessas entrevistas. E eu lembro que, em razão da minha deficiência acadêmica, eu não fui um dos convidados. Mas como eu sabia o dia da entrevista e sabia o horário, eu acabei indo até essa entrevista e, para surpresa de muitos, fui o único a ser aprovado para aquela vaga de comunicador. Para surpresa de muitos e para decepção do corpo acadêmico, que acabou não indicando meu nome por considerar que eu não era apto para aquele universo. E foi também a primeira vez na minha vida assim, que eu consegui me destacar em algo, que eu me senti de fato realizado, pertencendo e encontrando o meu lugar no mundo, aquilo que os gregos chamavam de eudaimonia, né? O que Aristóteles chamaria de estar em plenitude com as suas potencialidades, estar em harmonia com o cosmos, estar fazendo aquilo que o universo te determinou a fazer. A minha formação, eu não sou jornalista de formação, sou jornalista de atuar, tanto como escritor, jornalismo impresso, já tive um jornal, e como no rádio também, através de apresentação. A minha formação acadêmica é em filosofia. Eu fiz filosofia, sou professor de filosofia, tenho especialização em ciência política, MBA em marketing político, é bem distinta do audiovisual, embora seja o audiovisual que me forneceu todos os elementos financeiros da minha vida. A minha formação acadêmica ela veio por um outro âmbito. Como eu havia citado no início, eu sempre tive muita dificuldade na escola, na educação formal, em razão dos transtornos de déficit de atenção. Eu tenho TDAH, e era impressionante como as aulas que os professores traziam, que tinham documentário, eu compreendia. Aquilo era uma espécie, a forma como eu adquiri o conhecimento formal por meio de uma ferramenta do audiovisual era maravilhosa. E quando eu me vi nessa condição de poder transformar, de poder criar esses elementos narrativos por meio da intelectualidade, por meio da pedagogia, eu me senti bem realizado. O primeiro filme que eu fiz foi O Meu Cabelo é Resistência. É um filme que foi desenvolvido em um dia, embora só tenha sido publicado na internet para as pessoas assistirem depois de um ano, mas ele foi todo produzido em um dia. E ele partiu muito de uma visão que o Eduardo Coutinho trazia e me deu um certo impulso na hora de produzir, que a simplicidade ela não necessariamente tende a banalizar um tema que seja complexo. Ela tende a facilitar essa mensagem e uma forma de você disparar essa mensagem de forma que as pessoas consigam absorver melhor. E essa ideia e essa percepção do Coutinho também de que existe um filme acontecendo em algum lugar, basta a gente prestar atenção e ver esse filme acontecer e contar essa narrativa por meio do audiovisual, isso me deu uma possibilidade de um cinema possível. Então eu comecei a ficar aberto para as histórias que estavam acontecendo ao meu redor. Foi quando eu conheci um grupo de jovens
negros que demoraram um certo tempo para conhecerem a sua própria identidade. E isso foi um movimento muito interessante que aconteceu na escola deles, no Instituto Federal do Espírito Santo, o IFES de Linhares. Quando eu me deparei com esses jovens, eu falei, isso é um filme. Assim, marquei a entrevista, fiz as entrevistas, fiz a filmagem, fiz a edição, fui sozinho com uma câmera na mão e realizei esse documentário. Ali eu via a possibilidade de fazer algo sem necessariamente precisar de um incentivo do governo, embora seja necessário para algumas produções, mas eu tive a inquietude de eu preciso produzir, eu preciso saber que eu sou capaz de fazer e eu preciso contar essa história para o mundo. Eu pretendo alcançar o público normal, as pessoas que, nesse caso do filme Direitos Humanos para Humanos, eu pretendo alcançar o debate político, categorizar esse debate político, pedagogizar, para que consigamos desenvolver temas a respeito, melhorar pelo menos a nossa argumentação em sentido daquilo que é um Estado democrático de direito, para que a gente possa partir pelo menos do mesmo ponto de conceitos básicos relacionados ao tema, para a partir daí fazer inferências na sociedade civil organizada. Direitos Humanos para Humanos, ele não é um filme que passaria para Dona Maria assistir, porque ele tem uma linguagem um pouco mais densa. Então, ele é um filme pensado para a sala de aula. E eu acredito, de modo muito consciente, o conceito e o entendimento de direitos humanos. Se a gente, no início, tem essa simplicidade do filme Meu Cabelo é Resistência, que é essa coisa feita em um dia, que é uma coisa absolutamente com uma linguagem simples, conversando, entrevistando adolescentes. Se a gente passa por um trabalho mais denso, acadêmico, dentro dos direitos humanos, A Coiseta Preta é um misto de simplicidade com uma densidade acadêmica. Foi um filme que eu consegui trazer a Sueli Bispo para dentro do filme, que trouxe uma energia poética. Foi feito também todo dentro de Linhares, feito com intelectuais da cidade, feito com pessoas que trabalhavam com adolescentes, com a formação de jovens em Linhares. E a minha finalidade ali é possível eu sair do interior do Espírito Santo, debater temas complexos e esses temas, a partir dessa ótica, possam servir de rical intelectual para o resto do mundo. E aí, quando alguém me liga do Rio, pedindo para passar o filme na escola, ou pedindo para passar o filme em algum festival que está acontecendo dentro da faculdade, eu me sinto muito feliz, porque a gente está falando de um grupo que sai do interior do estado e consegue, por meio da sua voz, da sua forma de pensar, manifesta em um filme, gerar uma pauta para todo o estado e para todo o país. Esse país, essa nação, ela nos deve muito pela forma com que fomos trazidos para cá. Na minha alma ficou o samba, o batuque, o bamboleio e o desejo de libertação. Meu Cabelo Resistência é um filme muito curto, você não vai perder muito tempo assistindo ele. Foi um filme que eu fiz em um dia, mas a simplicidade dele não tira em nenhum momento a complexidade do tema, a relevância do tema e a necessidade da gente trabalhar essa temática. Ele trata sobre alguns jovens que descobriram a sua identidade por meio dos seus cachos. São jovens negros que se descobriram como pessoas negras por meio dos seus cabelos. Vamos assistir? Quando eu era do ensino fundamental, eu sofria muito pela minha cor e pelo meu cabelo. E as crianças, os meus colegas de classe sempre implicavam, falavam alguma coisa do meu cabelo. E eu sofria muito. E isso criou vários traumas em mim. Eu não sabia quem eu era, e isso não sabia qual era a minha identidade. E isso foi bem pesado, porque eu era uma criança.
Eu acho que a gente nunca se viu encaixado nesses padrões que a sociedade nos impõe. Eu sempre tive a noção que eu era diferente, enquanto criança eu sabia que essa diferença era normal. Só que aí, do momento que a gente está deixando de ser criança e se tornando adolescente, a gente vê a necessidade de se encaixar em alguns grupos e se sentir aceito. Então, quando colegas olhavam para mim e me apelidavam, e só pelo fato de eu ter o cabelo para cima, espetado, e de certa forma aquilo incomodava a eles, incomodava a mim por não agradar a eles, eu achava que eu precisava estar me encaixando. Um amigo meu disse para mim que eu era até bonita, mas esse cabelo, nesse momento que eu comecei a ver que o meu cabelo talvez não era tão aceito, aí eu resolvi fazer o quê? Alisar o cabelo para ele ficar mais bonitinho, mais domado. Menina melanina. Passou por incertezas, momentos de fraqueza, duvidou se há beleza nos seus olhos escuros, seu cabelo encrespado, sua pele tom noturno, seu gingado erotizado. Algumas por comodismo não se informam nem vão atrás, para saber da herança que carregam da força dos seus ancestrais. Preferem acreditar que o bom da vida é ter um belo corpo e riqueza, e chegarão ao ápice da sua carreira quando se tornarem a próxima globeleza. Preta, mulher bonita que vai à luta, que tem opinião própria e não se assusta. Quando a milésima pessoa aponta para o seu cabelo rir, dizendo que ele está em pé, e a ignorância dessa coitada não a permite ver. Em pé armado, foda-se, que seja. Pra mim é imponência, porque cabelo de preto não é só resistente, é resistência. Me aceitei quando eu endiredei, foram 8 anos de cultivo e paciência. E acertei quando neguei esse padrão imposto por uma mídia de uma sociedade que não pensa. Preta, pretinha, não ligue para o que dizem essas pessoas e só abaixe sua cabeça quando for para receber a sua coroa. Estava com meu uniforme de escola, indo para a escola, e eu parei numa mercearia para poder comprar algumas coisas. E nessa mercearia tinha um rapaz que estava contando dinheiro no balcão e só tinha uma atendente. Quando eu cheguei perto dela, ela falou, pode falar e tal. E ele olhou para mim assim de uma forma diferente, me olhou de cima e baixo, eu tava com o cabelo bem alto, bem black mesmo, e ele me empurrou e falou, chega pra lá, você não tá vendo que eu tô contando dinheiro aqui? E eu não soube como reagir, cara, foi uma coisa tipo assim, eu não sei se ele pensou que eu ia roubar ele, o que ele pensou no momento, mas aquilo me doeu bastante, eu não soube como reagir no momento, né, e isso eu carrego até hoje, mas não como forma de, tristeza, mas sim como forma de aprendizado. Eu carrego isso como um aprendizado. Sou resistência, sou luta, Marielle presente. Som daqueles menor, o terror dessa gente. Resistindo nessa era de ódio direcionado. Nessa rede social de racista camuflados. Nenhuma Luana menos e um racista mais. Sua bala, nosso sangue não trará sua paz. Nosso cabelo incomoda, do batuque tu gosta. Mas a bala perdida é só nas nossas costas. Então, dizendo por aí que o meu cabelo crespo é ruim. Ruim porque, se nenhum mal ele fez a você. Ele não estrupou, não matou, nem mesmo roubou, mas eu vou te falar o que é ruim. Ruim é os tais padrões que a sociedade insiste em ensinar. Que bom é cabelo liso, mas se for crespo, tem que alisar. Eu escuto todo dia alguém falar, seu cabelo é tão bonito, mas já pensou em alisar? São frases como essa que todo dia leva alguém a não se aceitar. Não aceitar o seu cabelo natural, seja ele crespo ou cacheado, somos lindos e lindas, não precisamos ser alisados. E eu vou falar mesmo, sem medo de errar, não vai ser chapinha, formol, guarindina que vai fazer eu me aceitar. Até na TV diariamente eu vejo eles falar que cabelo crespo fica melhor se cachear ou tentar alisar. Parece palha de aço, parece bucha de lavar, mas já que parece tudo isso, traz aí água e sabão que é para o seu preconceito esfregar e não vai ser isso que vai tirar o meu sorriso, não vai ser isso que vai fazer eu parar. Eu aprendi a amar o meu cabelo crespo ou cacheado e é isso que importa. Ei moça, tá chorando por quê? Será que eu posso te ajudar? Vixe, é mais um com problema de depressão, não consegue se aceitar. Mulher de cabelo curto não pode, homem de cabelo grande também não. Enquanto você fica enfatizando o que pode, o que não pode, eu e meu cabelo vai sim continuar quebrando seus padrão e as minhas tranças vêm de origem. E turbante não é só coisa de pai de santo e macumbeiro não. Meu Black Power parece uma árvore sim, que vai espalhar sementes por aí, mas sementes de inspiração. Tava cansada, eu tinha passado o dia todo na escola e tava voltando para casa num ônibus lotado. E aí eu sentei
num banco e aí no outro ponto chegaram 2 mulheres, sentaram na minha frente e elas começaram a falar do meu cabelo. E uma moça estava grávida, uma delas estava grávida e elas falaram, nossa, mas aí uma delas, a que não estava grávida, falou, nossa, o cabelo dela é muito bonito e tal, a sua filha poderia nascer com cabelo assim. E aí a moça que estava grávida disse, nossa, se minha filha nascer com cabelo assim, eu raspo. E aí foi um choque, assim, porque eu vi que aquelas palavras machucaram muito. E como assim, sabe, raspar o cabelo porque é assim, sabe, porque é fora do padrão e porque não é liso, porque não é loiro, sabe? E é uma coisa que machuca muito, assim, porque os padrões impostos pela sociedade não se encaixam em todo mundo. E quando não se encaixa, eles ferem essas pessoas que não estão nesse padrão. E isso é pesado e triste ao mesmo ponto. E eu acho que entender quem eu sou melhorou muito para minha vida, assim, para minhas relações, para os meus relacionamentos de amizades, na minha família e tudo mais. E eu entendi que eu não preciso provar nada para ninguém, eu entendi que eu não preciso ser quem as pessoas querem que eu seja. Eu entendi que eu tenho que ser quem eu sou de verdade, independente se as pessoas vão gostar ou não. Eu acho que entender o processo e começar a me amar é entender que eu posso ser quem eu sou. A gente consegue perceber que em muitas escolas os alunos, mesmo sendo negros, de traços fortes ou retintos ou não se declaram negros. O fato de eu assumir o meu cabelo, acho que foi o primeiro passo para eu poder me assumir mulher negra. Porque até então eu falava, tá, sou morena. Eu passei por isso também, eu pensava assim, eu sou morena. Sendo que não é. E a sociedade faz a gente enxergar o ser negro como uma coisa ruim, mas não é. A gente tenta apagar por causa que ninguém quer ser negro em uma sociedade racista. Desde que eu comecei a entender quem eu era, a assumir quem eu era de verdade, as coisas na minha vida, as coisas com as outras pessoas começaram a mudar muito. E foi uma mudança bem radical, assim, porque eu saí do final da classe, da menina quietinha, e comecei a fazer várias coisas na escola. Eu era representante de turma, fiz parte do Grêmio Estudantil, e isso só pode acontecer depois que eu comecei a entender quem eu era. Você passa uma infância se escondendo de quem você é, uma adolescência relaxando quem você é. Eu uso esse trocadilho, sabe? Eu relaxava quem eu era. Eu não era totalmente, eu era, mas não totalmente. E dentro da psicologia isso afeta muito. A questão estética pra gente, na nossa sociedade, é muito forte. Então, quando eu escondo e relaxo quem eu sou, eu não sou completamente. A menina que tinha o cabelo liso, passou pro cabelo relaxado, com os cachos mais escorridos, mais soltos, começou a deixar o cabelo mais volumoso. E então, de meninas, quando a gente se reunia, começaram a usar turbantes e cabelo black também. E começaram a entender o poder que elas tinham em relação a elas, primeiro, sempre, mas de como isso afetava os outros. E meninas que passavam pela gente no corredor com o cabelo baixinho e a gente, nossa, você cortou o cabelo? Sim, estou passando pelo BC, né, que é o Big Shop, fizeram o grande corte para deixar o cabelo natural. E caraca, eu comecei isso porque eu me aceitei, sabe? É sempre isso, de encontros que geram alguma coisa, encontros potentes, encontros que fortalecem e que geram mudança. E um pouco de confusão também, porque a partir dessa confusão e dessas falas, a gente consegue criar, ou não criar, eu acho que já existia, a gente desperta algo, sabe, desperta mais. E uma coisa que eu acho bem bacana de se aceitar é que você começa a ver o mundo e as coisas de uma forma totalmente diferente. Você começa a ver que as pessoas, elas te tratam
indiferentes, mas que você se sente feliz dessa forma. Mesmo com a indiferença das pessoas, nessa parte do preconceito, você se sente mais empoderado e eu acho que isso é necessário. O preconceito delas contra nós, para que a gente venha se empoderar, porque eu acho que isso é tipo uma coisa assim, é força, é tipo força para cada um de nós. Sempre tem um momento marcante na nossa vida. O momento mais marcante para mim foi quando meu filho, com 8 anos, se achava feio por ele ter a cor que tinha, por ele ter o cabelo que tinha. Ele é um pouco mais claro que eu, mas não deixa de ser negro. E ele ficava revoltado com ele chorava e aquilo me doía muito. Doía no sentido de eu falar, nossa, como é que a sociedade é nojenta, porque não é bom a gente se sentir bem numa sociedade doente. E o que acontece é que a nossa sociedade está muito doente. E meu filho já se sentia mal com ele mesmo por ele não se encaixar. Apenas com 8 anos de idade. Aquilo para mim foi, nossa, eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me engajar mais e aprender a lutar mais para mim e por eles. Porque a gente não pode deixar deixar que essa estrutura de opressão oprime também os nossos. A gente não pode. Então eu comecei a trabalhar a autoestima dele, comecei a falar o quanto ele era bonito e que os colegas dele eram bonitos, os colegas mais melanizados, a exaltar o cabelo dele. Eu falei, meu filho, como que você acha que seu cabelo é feio? Você acha o quê do meu? Eu já tinha o cabelo crespo, alto, bem black power. Então eu fazia ele enxergar a beleza em mim, a beleza nele e a beleza nos outros. Falei, meu filho, não tem isso de quem é mais bonito. Você é bonito e pronto. Você não pode querer nascer de novo, porque você é assim, Deus fez você assim desse jeito. Então, ele começou a se aceitar. Tanto que agora ele também deixou o cabelo crescer. Isso me enche de orgulho quando ele olha pra mim, me vê como um exemplo. Ele fala, mãe, eu quero meu cabelo tão grande quanto o da senhora. Aí eu falo, não, o seu vai ficar assim. E ele se empenha, ele mesmo cuidar. Eu raspei meu cabelo, eu fiz parte de um projeto, estou fazendo ainda, de um projeto chamado 100% Natural, em que eu e o meu cabeleireiro, a gente raspou o cabelo completamente para deixar ele crescer completo, de forma natural, sem usar química. Só hidratação, sabe? E de mostrar para as pessoas que é possível você se aceitar com o seu cabelo. O meu cabelo não é um cabelo cacheado, é um cabelo crespo, ele cresce para cima. E esse processo também é um processo muito complicado, porque a gente sai do liso, mas entra para uma questão do cabelo cacheado, do ombro para baixo, né, grande, escorrido, que não tem muito volume, ou entra para um cabelo volumoso, mas ainda assim cacheado. Mas quando ele cresce para cima, tem alguma coisa de errado. E aí tem essa questão. E aí como que eu me percebo também diante de outra questão? Não é só estética, é uma questão racial também, sabe? E não é só cabelo. Nunca foi, nunca vai ser só o cabelo. Tudo começa pelo cabelo. Mas isso reverbera dentro da gente e cria outras questões e a gente consegue perceber o racismo que existe no Brasil e como isso nos afeta e afeta desde a nossa infância, que a gente não aceita a nossa cor, não aceita o nosso cabelo e tenta mudar e passar por cima disso para se encaixar em um padrão. E depois, quando a gente começa a perceber e a se perceber que a gente é diferente, que a gente não é bem assim, a gente quer sair disso. E quando a gente sai, a gente também não quer voltar. Mas é um processo que nunca acaba também, porque você tá sempre lutando. As correntes da minha mente não vão me prender mais não. E o vazio dessa gente me mantém com os pés no chão. Coragem pra enfrentar o medo, danço pela escuridão. Tire o racismo do caminho, que eu vou passar como um trovão. Nasceu sem saber qual seria o destino. No parto diziam preto, mulato, mas era só um menino. Brasil das frustrações, miscigenações, que peguem seus meninos, peças e oscilações. Na infância já vê o racismo brotar, quando dizem que seu cabelo não dá pra molhar, que apontam e pegam, falam que é bombril. Se reage é visto como um preto fossil. Já cresce fadado a ser violento, ou se defender é crime quando vem dos pretos. Mas um menino que sonha também em viver, ser feliz, poder se dar bem.
pensa que fica pra trás, amparados pela lei, fardados sentem reis, mas um menino preto chegou a sua vez. Bom, eu espero que você tenha gostado do filme e, é claro, se você quiser assistir de novo ou divulgar para algum amigo que seja professor, que queira passar esse filme em sala de aula, é só pesquisar o nome no YouTube que você vai encontrar todos os filmes, esse e outros filmes que eu produzi. Demétrio foi uma história muito interessante. Serra Sede é uma cidade muito bucólica. É um interior muito bonito, eu gosto do interior. Eu gosto de lugares, até porque por não dirigir e não gostar de pegar ônibus, eu gosto de andar a pé. Então, quando eu chego na Serra para trabalhar na Prefeitura da Serra, eu passo pela avenida principal ali, eu me deparo com uma casa que você está no centro da cidade, você olha, ela tem essa estética muito antiga em relação às casas que estão do lado. Está sem telhado, que não tem energia elétrica, e eu passo por ali e aí aquela percepção de cineasta, de fotógrafo, nossa, isso dá um filme. Aí quando chega um momento que eu me percebo que eu vou precisar deixar a cidade, aí eu falo, gente, eu preciso fazer esse filme agora. Então, assim, agora, sem nenhum planejamento, eu pego minha câmera e falo, olá, tudo bem? Qual é o seu nome? Demétrio, eu posso entrar na sua casa e conversar com você, conhecer mais da sua intimidade? E fui mais na pretensão de fazer algumas fotos suas, que as fotos eu saberia que eu teria mais tempo de produzir do que um documentário, um filme que eu fosse fazer ali. A gente percebe uma pessoa que mora naquela casa há 80 anos, que teve um pai que foi escravizado em Queimados, perdeu uma perna por diabetes, foi internado para ter amputação da perna, regrediu a sua casa, não tinha mais um móvel, porque roubaram tudo. Uma pessoa com alto astral, feliz. E as fotos que eu fiz dele naquele momento, são fotos muito prazerosas e do ponto de vista estético, carregam uma história que só vendo. Bom, primeiramente eu agradeço a você, a toda a equipe, por ter me proporcionado esse momento aqui, juntos, ter jogado luz em todos os sentidos ao meu trabalho. E eu espero que a gente possa se encontrar novamente nas telas e na vida real. E, no mais, é isso. Obrigado a todos e todas que nos assistiram até aqui. E acompanhem, e se quiser conhecer mais sobre o meu trabalho nas redes sociais, basta pesquisar meu nome, Professor Gabriel Felipe, no Instagram e também no YouTube.